Portugal e legado da pilhagem. Durante séculos, o Império Português sustentou-se à custa da pilhagem sistemática de recursos humanos, naturais e culturais das suas colônias. No discurso oficial do Estado Novo, essa presença era mascarada sob o mito da missão civilizadora. Mas a realidade foi bem diferente. Trabalho forçado, expoliação econômica, repressão violenta e apropriação de patrimônio cultural marcaram profundamente a vida das populações colonizadas. O mais trágico é que, ainda hoje, há vozes que defendem que Portugal não tem qualquer obrigação de devolver os bens roubados à África, nem sequer de reconhecer com seriedade os crimes do seu passado imperial. Durante o século XX, os recursos naturais extraídos em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe sustentaram não apenas a economia portuguesa, mas também interesses estrangeiros. As grandes concessões mineiras e agrícolas estavam, muitas vezes, nas mãos de empresas britânicas, francesas ou sul-africanas, que operavam com total beneplácito das autoridades portuguesas. Os lucros, evidentemente, raramente ficavam em solo africano, e muitas vezes nem sequer em Portugal. Parte significativa era desviada para bancos estrangeiros, contas pessoais de elites coloniais ou canalizada para o esforço militar da guerra colonial. O povo português, preso por décadas numa ditadura, não via grandes melhorias, e os povos africanos muito menos. Há quem diga que Portugal não deve nada, que o tempo já passou, que os museus devem conservar o que conseguiram para preservar a história. Esse argumento é, no mínimo, cínico. Como pode haver preservação histórica sem justiça histórica? Como pode um país que se orgulha da sua cultura e dos seus museus recusar-se a devolver artefactos sagrados, peças de reinos africanos desmantelados pela violência e objetos que chegaram à metrópole pela via da guerra, da chantagem ou da pura pilhagem? Rejeitar a devolução de bens culturais e recusar sequer discutir compensações econômicas ou investimentos de reparação é perpetuar uma relação colonial, só que agora em moldes simbólicos e institucionais. É afirmar implicitamente que o saque colonial foi legítimo. É querer preservar os despojos do império sem lidar com o peso da sua violência. Não se trata apenas de devolver máscaras rituais ou tronos reais. Trata-se de reconhecer que o colonialismo não foi um encontro de culturas, mas um sistema de dominação brutal, sustentado na exploração e na desumanização. A devolução de bens culturais e patrimônio roubado é apenas um dos primeiros passos, simbólico sim, mas necessário, rumo a uma memória histórica mais justa. A recusa em fazê-lo alimenta o negacionismo, a ideia de que tudo correu pelo melhor, que os africanos devem agradecer o que receberam. Mas quem fala assim, ignora os campos de trabalho forçado, as aldeias queimadas, os presos políticos, os massacres como o de Pidigiti, na Guiné-Bissau, ou Viriamu, em Moçambique. Ignora o sofrimento real e ainda muito presente nas memórias coletivas de povos que não pediram para ser colonizados. Portugal tem sim uma responsabilidade. Não se trata de culpa eterna, mas de assunção histórica. A restituição de bens roubados, o investimento em iniciativas culturais e educativas nos países outrora colonizados, o apoio ao desenvolvimento sustentável com base no respeito mútuo. Tudo isso são formas concretas de começar a reparar séculos de injustiça. A memória de um império não se pode escrever apenas com glórias. É preciso coragem para olhar a sombra de frente.